É isso aí, gente. Estamos de volta. Eu tô com o chefe aqui do lado, né? Você sabe que todos os dias tem a foto do dia. Aí, sem mais delongas, né? Bom dia, chefe. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos. Vamos para foto? Foto do dia. Foto do dia. Vai lá, Rica. Bota aí pra gente comentar a foto do dia aí, por favor. Tá aí. Mata a charada? Rapaz, esse aí Esse é o prefeito Omar Magalhães. Omar Magalhães. Olhando Omar o Magalhães. brejinho no início da construção das casas populares, Brejinho, né? Aquela lá no parte bairro ali de São Pedro. Bairro São Pedro. Olha Então, só ali. o brejinho extinto, porque na verdade aquela área foi toda suspensa, né? Houve um aterro muito grande ali. Então essa é uma fotografia de 1962, quando o prefeito da cidade resolveu levar para o bairro São Pedro as áreas, as ocupações que estavam ocorrendo no alto, em alguns locais de ocupação ilegal, e criando havia necessidade de um bairro para atender essa demanda da classe operária, dos trabalhadores, das pessoas que precisavam de um local para morar. Então surge o bairro São Pedro, que originalmente chamava-se, embora denominado Vidigueiras, ali era o bairro Omar Magalhães, ganhou o nome do prefeito Omar em função dessa iniciativa dele, de criar ali as casas populares. A gente ouve falar muito, Vanderlei, que lá no bairro de São Pedro, né, aquela região, ela tinha sido realmente dedicada, era um bairro operário, né? O pessoal já até fala muito, usa muito essa expressão de ser um bairro operário. Isso é verdade, né? Isso faz parte dessa iniciativa aí do governo de transformar aquela região? Mais ou menos, né? Porque na verdade o bairro São Pedro, aquela panela, né? Aquela área que compõe o entorno do bairro São Pedro, é uma área muito grande, ali seria um bairro similar ao bairro Comari. Havia um projeto para os anos 20 e 30 de se criar ali um bairro de luxo, um bairro nobre, como foi o bairro Quebra-Frasco, Comari, Granja Guarani e outros bairros da cidade. Mas nos anos 50, você já estamos pegando ali o fim do Rolas, o fim da Teresópolis Imobiliária, então surge a necessidade também da cidade, porque a cidade cresceu muito a partir de 59 com a estrada direta para o Rio, então o bairro São Pedro, as terras foram dedicadas a criar um bairro que teria portal de entrada e portal de saída. As únicas duas entradas do bairro até os anos 60 era o Quebra-Galho e a saída pelo Chagas. Não havia ainda o acesso pela Fibre, pela Rua Minas Gerais saindo no Bom Retiro, pelo Barroso saindo no Alto, e nem mesmo aquela parte da Rua Jorge Lima, que saía ali em Araras. Aquela área era uma área fechada, os lotes ali davam fundos para Vidigueira e fundo para Araras. Né? Ou seja, tinha entrada e saída mesmo, né? Entrada e saída. Que é uma estratégia, inclusive, de outros bairros funcionários, né, para funcionários, bairros operários em outras cidades, até inclusive em capitais, né? Tinha essa característica de ter uma entrada e ter uma saída. Né? Algumas cidades separam os bairros, né? Os bairros dedicados às cidades de veraneio. Você vai ter bairros onde o turista não consegue chegar, o visitante não consegue, não tem motivo para ir lá. Lá tem uma vida própria, como essa vida própria acabou ocorrendo no bairro São Pedro. São Pedro hoje é um bairro com supermercados, com farmácias. As pessoas podem viver no bairro São Pedro sem depender de sair de lá. A gente chama inclusive de bairro São Pedro, na verdade é uma localidade de São Pedro, né? Que ali é composto, o bairro é composto por vários bairros. Né? Funcionários, que é um bairro criado também pelo Omar, pela prefeitura, para os funcionários da prefeitura. Da prefeitura, né? Então ali você descontava o valor do lote no contra-cheque e você tinha o direito a hoje ia dar problema isso, né? Porque não ia pagar, né? Não ia pagar e ia pegar o lote de volta, né? Ia ficar inadimplente o funcionário. Coitado do funcionário. Então né? o crescimento do bairro São Pedro, ele tem essa coisa do incentivo da prefeitura, com a Fundação Tereza Cristina, que é uma fundação criada para auxiliar na construção de moradias, e essas casas populares que o Omar Magalhães está olhando, esse início de construção... Coloca de novo, Rica, para a gente ver mais um pouquinho. Foi uma obra que levou 4 meses para ficar pronta. 4 meses, gente! E a previsão era 40 casas, ficaram prontas 68 casas em 4 meses. Eram 40 casas populares, fizeram mais de 60 em 4 meses. Está parecendo com o governo do Estado agora. Exatamente igual ao que o governo do Estado fez, né? E olha, que as casas eram bem construídas, né, Vanderlei? Naquela época não tinha negócio de usar areia de praia, não tinha não, né? É uma obra boa, tanto que as casas estão lá até hoje, foram alteradas, né? Mas o bairro São Pedro, a partir dos anos 60, que é o boom do crescimento, não necessariamente desenvolvimento, mas o crescimento de Teresópolis ocorreu muito a partir da estrada direta, a partir de 59, quando a cidade foi mais democratizada, né? E a partir dali você tem, ainda bem que havia esse bairro para as pessoas construírem suas casas, porque nos anos 60 os terrenos baldios
e sem dono, ou áreas de reserva no bairro do Alto, já estavam sendo ocupadas por construções de zinco, construções precárias, como ainda há alguns resquícios dessas construções. Sim. Ali no Alto, perto da igreja de Santo Antônio. Ainda tem alguma coisa, tem alguma coisa ali, mas o Alto seria todo assim, não fosse o bairro São Pedro. E tinha então, nos anos 70 e 80, como a cidade expandir para dentro dela mesmo. Porque as pessoas querem jogar, os operários, para 2, 3 quilômetros, 10 quilômetros de distância do centro, periferia. E aqui não. As pessoas moram tão bem no bairro São Pedro e moram até melhor do que quem está morando no bairro Comari, no bairro Quebra Faz, que mora distante, depende de ônibus, depende de escola longe. O bairro São Pedro tem tudo ali. O acesso é maior e é completamente independente. E para não ficar só na foto do dia, eu trouxe uma segunda foto e uma terceira e quarta, para complementar justamente quem está falando de como ficou o bairro São Pedro 50 anos depois. Tá aí uma fotografia... A perspectiva é a mesma, A perspectiva é a mesma, mas o ângulo um pouquinho diferente. Então aqui, aquela foto anterior, o Omar Magalhães estava onde seria hoje ali o Seron, mais ou menos. Aqui já temos o secretário de Defesa Civil olhando do Rosário, né, da parte alta ali da Granja Primor, mais ou menos dá para dimensionar olhando para ter uma região, ideia né? Desse bolsão que é o bairro São Pedro. É uma região muito favorável a esse tipo de construção. É uma área com certa estabilidade, porque nós temos ali a Serra dos Cavalos, que protege aquela região das chuvas fortes. A gente vai ter casos de barreira, de deslizamento no bairro São Pedro, mas muito pouco, comparando-se como se construiu lá. Constrói-se muita casa precária lá, principalmente nos cantos de morro, e você tem poucas ocorrências de deslizamento no bairro São Pedro. Mesmo assim, algumas no Perpétuo, Morro do Tiro, mas você não vai ter tanto lá. Essas fotos dá para perceber também a velocidade em que se deu essas mudanças, né? Coloca aí de novo, Rica, por favor, as duas. Essa foto do Omar Magalhães, ela é de que data? 62, foi quando começaram as obras. 1962. O último ano do governo do Flávio, que foi prefeito de 59 a 62. Agora, olha a outra foto. Essa foto é de 2015. De 2015, gente. Olha só que intervalo 50 anos, de tempo. Agora, se a gente voltar, 62, se voltarmos aí mais 40 anos, a terceira foto vai definir como era o bairro São Pedro nos anos 40. 20 anos atrás, né? Aí é anos 40, bairro São Pedro. Aqui nós temos, onde está o logo ali do Promemória, seria onde tem o ponto de táxi na Praça de São Pedro. Então, à frente, aquela casinha de esquina é aquela antiga padaria. Sim, à direita nós temos a igreja e à esquerda aquele comércio, supermercados, mais à frente a loja do pai do Cleiton Valentim. Sim. E lá na frente, à esquerda, você vai ter o Grande Primor, a Vidigueira em si, né, o bairro com toda... visualmente já dá para ter uma ideia do que é a Vidigueira nos anos 40. Essa é a Vidigueira. E a quarta foto, a última foto nossa do bairro São Pedro, mostra aí sim a Vidigueira vista do morro da Serra dos Cavalos, né? Você lá à esquerda um conjunto de casas ali é a reta. Sim. E aí no meio da fotografia vai ter a Tenente dos Meireles. Aquele morrinho no meio lá é esse morro ali atrás da igreja católica, fazendo a parte do morro do bairro da Praça da Ruela, né? Aquele trecho entre a entrada e a saída da cidade, do bairro. A entrada pelo Quebra-Galho e a saída pelo Chagas, né? E aquele baixadão ali é a Vidigueira, né? Mais à frente, no canto esquerdo da foto, está o Brejinho, o Colégio Presidente Bernardes. Então essa é uma fotografia muito interessante, tirada em 1938 pelo Torrimac da Serra dos Cavalos. Olha. Eu nem sabia que o Torrimac subia a montanha para fazer foto. Mas por essa foto que está com a autoria dele, certamente que foi ele que lá na Serra dos Cavalos. E é interessante, essa é uma das 4 fotos que ele fez. Ele fez uma panorâmica pegando o bairro São Pedro à direita, depois ele pega a Várzea, o Alto e o Dedo de Deus. Então uma foto muito interessante. Quase que 360 graus. Eu tenho vontade de subir na Serra dos Cavalos com a capacidade de fotografia do Torrimac para fazer essas 4 fotos, repetir para mostrar como está a cidade novamente. Vai ser difícil, vai ter um monte de fio na frente, vai ser complicado. Provavelmente, sim. Chefe, obrigado aí de novo pela participação. Amanhã tem mais foto do dia, amanhã tem mais um monte de coisa no programa. Já quero te convidar a participar comigo. A partir das 10 horas da manhã, o Diário da Manhã estará de volta. Hoje, logo mais, né? Nós temos um encontro marcado no telejornal, o Jornal Diário, direto da redação. E amanhã tem mais. Obrigado, chefe, pela participação. Um prazer estar aqui contigo, antes, e parabéns pelo programa. Está indo muito bem. As pessoas estão gostando e eu estou aplaudindo com maior satisfação. Legal. O chefe está gostando, tá bom então, gente. Bom, então, já vou me despedir, agradecer a você pela sua participação hoje.
te desejar uma excelente terça-feira, que ela seja muito proveitosa e que seus objetivos sejam alcançados. Um grande beijo e até a próxima. Oferecimento Segue Rio. Gás natural canalizado. Fornecimento contínuo de qualidade de vida.